Bom dia, o meu nome é Mariela e na aula de hoje a gente vai falar sobre o tamanho de um elemento. Um elemento no CSS ele é constituído de 4 partes. 2 são visuais, que é o nosso conteúdo, que vai ser a parte onde vai ficar a imagem, o nosso texto, o nosso link, e a nossa borda. A borda também ela é visual. Então ela pode ser uma linha da grossura que for definida, ela pode ser pontilhada, ela pode ser sólida, ela pode ser transparente. Como for que a gente definir ela vai ser. Os nossos outras duas partes do nosso elemento, elas são não visuais. Elas são espaços que a gente vai definir qual é o tamanho desse espaço que a gente quer. Então, entre o conteúdo e a borda, a gente vai ter um padding, que em português pode ser algo como preenchimento. Então, vai ser o espaço do nosso conteúdo até a nossa borda. A margem, em inglês margin, é o nosso espaço entre esse elemento e o próximo elemento. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Aqui, então, a gente tem o nosso HTML do lado esquerdo e o nosso CSS do lado direito. Do lado esquerdo, dentro de body, a gente vai ter um H1 com uma ID de título falando eu sou um parágrafo. E depois disso, a gente vai ter uma div com 2 parágrafos dentro. Bom, olhando para o nosso CSS, o nosso H1, a gente vai falar que ele tem uma margem de 10 pixels, ou seja, entre o nosso H1 e os próximos elementos, a gente tem um espaço de 10 pixels. Ele vai ter uma borda sólida, preta, de 2 pixels. E dentro do H1, então, entre o eu sou um parágrafo e a borda, a gente vai ter um espaço de 2 pixels. Esse é o nosso padding. A nossa div, ela vai ter uma margem de 0, ela vai ter um padding de 10 pixels, então, entre a nossa borda, que é a sólida vermelha, de 2 pixels, a gente vai ter um espaço de 10 pixels até os próximos parágrafos. Cada parágrafo, então, ele vai ter uma margem de 0 pixels, ele vai ter um padding top, ou seja, só o espaço de cima, ele vai ser 0 pixels, mais o espaço de baixo vão ser 50 pixels. Então, a parte de baixo, entre o nosso texto e a nossa borda, vão ter 50 pixels. Isso forma uma borda pontilhada, violeta, azul-violeta, de 1 pixel. Vamos ver como é que fica isso. Então, a gente tem em cima um parágrafo com uma borda preta, sólida, com uma margem de 10 pixels para a parte de baixo. Então, a gente tem 10 pixels entre a parte vermelha e a parte preta. O vermelho, como a gente disse, é a nossa div. Ela tem uma borda vermelha de 2 pixels. E a gente tem um padding interno de 10 pixels. Por isso que a gente tem um espaço entre a borda vermelha e a roxa pontilhada. Bom, se vocês observarem, a gente não tem nenhum espaço entre a pontilhada roxa e o eu sou um parágrafo dentro da div. Mas a gente tem 50 pixels para baixo, que esse é o nosso padding bottom, 50 pixels, e em cima não tem nenhum espaço, porque era padding top, 0 pixels. A gente também não tem nenhum espaço entre os 2 parágrafos, porque a gente falou que a margem era igual a 0. Apesar da margem ser igual a 0, a gente tem a margem da div, por isso que a gente tem um espaço entre eles, mas a gente não tem um espaço entre as duas roxas. A gente só tem espaço entre os roxos e o vermelho. Quando a gente usa a propriedade altura e largura, a gente está definindo o tamanho do conteúdo. Então, quando a gente define um elemento com, por exemplo, height 30, a nossa altura de 30 pixels, esse não é o tamanho total do nosso elemento. O nosso tamanho total do elemento é essa altura, mais os tamanhos da borda, do padding e da margem. Então, nesse exemplo, a gente colocou que ele vai ter uma margem 0, ele vai ter um padding top de 0, um padding bottom de 50 pixels, uma borda de 1 pixel e uma altura de 30 pixels. Então, o tamanho total desse elemento é 82 pixels. Vamos ver por quê. Margem era 0, então 0 mais 50 do padding, 2 da borda, porque a gente tem a borda de cima e a borda de baixo, mais 30 pixels da altura. Isso dá um total de 82 pixels. A mesma coisa vale para a largura. Então, em vez de, por exemplo, bottom e top, a gente poderia colocar left e right. Isso funciona não só para o padding, mas para todas as outras propriedades. Margem, borda e padding pode ter top, bottom, left e right. A gente pode definir especificamente o que a gente quer e em qual lado que a gente quer. Bom, foi tudo isso por essa aula.
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.